Muito boa tarde aos amigos que estão aí nos acompanhando em mais uma tarde de sábado, mais uma live com um grande convidado, um futebolista brasileiro no exterior. Muito obrigado desde já a todos que estão nos acompanhando através da página do blog do Roberto Silva no Facebook e também para solicitar aí para quem for, para quem estiver já acompanhando a nossa live, para quem for entrando também no decorrer aí do nosso bate-papo, para deixar o seu curtir aí na nossa página, né? Não esquecer de deixar o seu joinha lá, o seu like na página. E também compartilhar aí essa nossa live hoje, né? E também o pessoal que vai acompanhar no YouTube, né? Posteriormente essa entrevista vai estar no YouTube, lá no canal do blog do Roberto Silva. Pedir ao pessoal para que curta o vídeo, compartilhe, ative as notificações e também que se inscreva no nosso canal. Nosso canal está crescendo, vem algumas novidades por aí e a gente está expandindo aí cada vez mais as nossas mídias digitais, as nossas mídias sociais. Nós temos também o nosso Instagram, que é o @blog do Roberto Silva, né? E temos também aqui o nosso canal no YouTube, blog do Roberto Silva. Então, as lives que nós fizemos até hoje, né? A gente começou as lives aí aproximadamente 2 meses, 1 mês e meio. Então, as lives estão todas lá no nosso canal no YouTube. Se você não acompanhou ao vivo na página do blog do Roberto Silva, você pode assistir as entrevistas na íntegra no nosso canal no YouTube. Então, quero desde já agradecer a todos que estão nos acompanhando, né, através aí da página do blog do Roberto Silva. Eu fiquei muito feliz essa semana quando eu vi a métrica dos números, né, com envolvimento, engajamento da nossa página, realmente nos surpreendeu, né, e o pessoal tem acompanhado bastante. Eu quero agradecer bastante aí a todos os amigos que vêm nos acompanhando através da nossa página no Facebook. Quase que diariamente a gente tem feito as atualizações dos gols dos jogadores brasileiros no exterior. Sem mais delongas, né? Obviamente, mais uma vez agradecendo a todos aí que estão nos acompanhando nessa tarde de sábado aqui no Brasil, né? E noite de sábado na Lituânia. Hoje o nosso convidado para esse bate-papo vem lá da Lituânia, um país da Europa. É um atleta de meio de campo, um jogador de meio de campo, que tem 32 anos de idade, está pertinho de completar 33, né? Ele vai completar agora em setembro. Além dos times no Brasil, ele jogou em mais 7 países diferentes e atualmente ele joga no Panevėžys. Ele vai me corrigir se estiver errado a minha pronúncia, que eu sempre falo, né, que a gente acompanha, lê o nome, vê a escrita, a grafia, mas ouve muito pouco, né, a pronúncia. Então, eu leio como Panevėžys e ele vai falar aqui se eu tiver errado a pronúncia. Então, eu quero, já de imediato, colocar aqui na nossa tela também o nosso convidado de hoje, o amigo Edenilson Bergonzi, jogador de meio-campo do Panevėžys da Lituânia. Boa tarde, meu querido Edenilson. O seu som está desligado, você acha que desativou aí o teu microfone, mas eu quero desde já aí agradecer, te desejar boas-vindas aí para esse nosso bate-papo. Boa tarde, Roberto. Prazer falar contigo, prazer estar aqui no canal, contar um pouquinho da experiência aqui para fora, no Brasil, falar um pouco sobre futebol aí. E falando Panevėžys, olha só. O nome do clube. Cada semana, Edenilson, é uma surpresa grande para mim, porque eu faço esse trabalho aí com jogadores brasileiros no exterior já há 13 anos, né? Desde 2007. Você, como um jogador de meio campo, né? E às vezes jogava até um pouco mais de volante ali,
você não faz tantos gols assim, né? Mas você já apareceu várias vezes aí na nossa página, por essas tuas passagens aí pelo futebol do exterior, foram 7 países diferentes, na grande parte da tua carreira sendo construída lá fora, no exterior, né? Inclusive, nesse momento, você está na Lituânia. Então, a gente, às vezes, não ouve, como eu disse, né? Não ouve a pronúncia e acaba pronunciando como a gente lê, né? Então, como é que é o nome? Confirma aí. Panevėžys. Panevėžys, olha só. É difícil. Eu também demorei para falar. Tem escutando eles aqui, é difícil, né? Porque é um pouco diferente. Tem alguns países que o grego, né? Tem alguns países que é um pouco mais complicado. Os países da Ásia, os países asiáticos também, né? Tem umas pronúncias diferentes do que a gente costuma a ler e ver, né? Escrito, enfim. Mas aí só com a experiência de quem está vivenciando por lá que a gente acaba entendendo como é que realmente é essa pronúncia. Edenilson, aí, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria te dizer que a gente faz aqui uma cronologia, né, da carreira do convidado, do atleta, enfim, a gente fez 2 lives com treinadores de futebol também, né, e procura saber um pouco, porque, na verdade, a gente está fazendo um bate-papo, tem uma garotada muito grande, né? Tem um número de jovens que nos acompanham, né? E adolescentes também que estão iniciando no futebol. Claro que a gente não está aqui para dar exemplo para ninguém, enfim, mas é legal você passar a sua experiência para essa garotada que está começando, né? Porque às vezes a gente fica, né? Tem muita garotada aí que acha que é fácil chegar no Barcelona, no Real Madrid, e eu que já acompanho há algum tempo sei que essa caminhada é difícil, é árdua, é dura, né? É sacrificante ter que abrir mão do seu país, da sua cultura, do seu idioma, enfim. E você, melhor do que ninguém, pode falar isso, porque 7 países diferentes não é fácil, né, cara? Então, assim, vamos começar esse nosso bate-papo aqui. Eu queria inicialmente saber como é que foi o teu início lá na base, né? Lá em Carlos Barbosa, que você é de lá de Carlos Barbosa, né, Rio Grande do Sul. E parece até que, assim, o que eu percebo é que você tem um orgulho muito grande, né, de ser um barbosense, né, barbosense, porque eu vejo sempre você colocando algumas coisas nas tuas redes sociais sobre Carlos Barbosa, né, eu vi até uma entrevista que você deu, parece que para um jornal local de lá, né, falando sobre Carlos Barbosa, e isso é muito legal, né, não deixar que as suas raízes morram, né, porque por mais que você tenha rodado, você sabe de onde você veio. E assim, já pedi para o pessoal que estiver interagindo aí, ó, já tem algumas pessoas aqui curtindo, né? O Maicon dos Santos, o Douglas Caê e o Elias de Jesus Celso deixaram o seu curtir. O Elias, inclusive, já deixou aqui o seu boa tarde. O Elias é do interior do Rio de Janeiro. Elias, boa tarde. Pode mandar a sua pergunta, pode deixar aí a sua mensagem, que o Edenilson vai ficar aqui com a gente, e ele vai começar falando exatamente como é que foi esse início de carreira dele, aonde ele realmente começou, a base, onde foi formado, se tomou alguns nãos também, né, nas peneiras, né, o Cafu, que é um vitorioso, tomou um monte de não, né? Como é que foi esse início lá, Edenilson? Meu início praticamente foi jogando futsal, né? Lá em Carlos Barbosa, que é se não é o maior time de futsal do Brasil, é um dos mais, né? Comecei lá desde muito pequeno, desde o fraldinha, né? Desde que praticamente começou a caminhar, já comecei chutando a bola lá no futsal. E não sei, foram até os 8 anos joguei futsal. Aí depois eu fui fazer teste no Grêmio. Aí passei 5 anos nas categorias de base do Grêmio, Porto Alegre. Depois eu tive umas passagens pelo Esportivo, que joga o Gauchão também, juvenil. Depois Ubra, a Ubra agora atualmente não tem mais no futebol, né? Mas joguei o juvenil lá também. Depois eu tive uma volta para o Grêmio. Aí saí do Grêmio, fui para o Inter fazer teste. Aí aconteceu um não já, que é normal, né? Aí começou um não. Aí tive a oportunidade de primeiro contrato profissional sendo no Mojimirim, São Paulo. Dali começou a minha carreira profissional no futebol. Mas essa rodagem que você teve aí do Rio Grande do Sul, né?
Grêmio, o Esportivo, né, que você falou. Esportivo, isso. Foram todos ainda nas categorias de base. Isso, foi tudo na base. Isso, joguei na base. No Grêmio, você chegou a ficar um tempo prolongado ou foi uma passagem rápida? Porque você foi, voltou, né? Não, eu joguei 5 anos nas categorias de base do Grêmio. 5 anos, isso. Joguei junto com o Marcelo Groer, o goleiro que... Então, eu ia te perguntar justamente isso, porque sempre bate uma curiosidade, porque a gente sempre está trazendo os amigos aqui para a live, né? E eu procuro sempre trazer, Denilson, jogadores que tenham uma rodagem legal, uma história bacana de vida, né? Uma história profissional também bacana, para que a gente consiga fluir um papo legal. E como você não se profissionalizou ou não estourou como um jogador profissional pelo time do Grêmio, eu acredito que você tenha jogado com alguns jogadores, né? Porque da tua época lá de 87, que você nasceu em 87, né? Conta pra gente aí lá quem passou junto com você aí na base do Grêmio. Na base do Grêmio, o Marcelo Groer, o goleiro, né? Que jogou por muitos anos no Grêmio. O Marcelinho, não sei se você lembra, era um ponteiro, e faz uns 10 anos que ele jogou também. Tem o Heverson, que atualmente joga no Brasil de Pelotas, o volante, jogou pelo Toledo, se não me engano, o Campeonato Paranaense. Depois eu joguei também com quem mais... o Carlos Eduardo era um ano mais novo, estava na categoria de baixo. Aí depois o Anderson também do Grêmio, não joguei com ele, mas ele chegou depois. Ele é 88 também, né? Ele chegou no finalzinho, quando eu saí depois do Grêmio. Na época fui dispensado pela altura, porte físico. Deixa eu ver, pensar mais quem. Tinha o Thales, um meia. Você foi dispensado pela altura? Na época eu era o mais baixo do time. Eu era um anão em campo. Eu jogava de meia, lateral esquerdo. E hoje você tem que altura? Hoje eu tenho 86 de altura. Então 85, você é bem alto, né? Sim, sou bem alto. Só foi ser dispensado dali, aí comecei um treinamento na piscina. Não deu um ano, espichei de volta daí. Aí eu voltei para o esportivo, fiquei no juvenil do esportivo, depois voltei para o Grêmio, mais 6, 7 meses. Mas aí deu problema em negócio de contrato na época e tal, daí eu optei por voltar para o esportivo daí. Certo. E aí você depois foi o teu primeiro contrato profissional foi lá no Mojimirim, né? Isso, foi no Mojimirim. Foi tua primeira mudança assim de cidade? De estado, na verdade, né? De estado. Isso, foi. Antes disso eu tinha feito Não, foi depois. Antes disso eu tinha ido para São Paulo no Ituano, na época. Fui fazer uns testes lá no Ituano, mas daí acabou que, por conta do empresário, na época, eu acabei não ficando lá e retornei para a Ubra na época. Mas, assim, como se diz, foi o primeiro lugar que eu fui para ficar mesmo. Foi em São Paulo. E quando você falou aqui sobre Carlos Barbosa, quando a gente fala em Carlos Barbosa, quem acompanha, né, futebol há muito tempo, sabe que Carlos Barbosa é um grande celeiro de jogadores de futsal, inclusive por conta até do time, né, do Carlos Barbosa. Acho que até um dos maiores jogadores de todos os tempos, o Manuel Tobias, né, jogou no Carlos Barbosa. Não, ele não jogou no Carlos Barbosa. Não jogou? Manuel Tobias, não. Jogou Fininho, Lavoisier, Choco, jogadores... Pablo, esses jogadores mais famosos da seleção. O Manuel Tobias não chegou a jogar. Eu achei que então eu fiz confusão. Na verdade, como é que foi para você? E você lembra com que idade que foi essa transição aí do futsal? Você já tinha em mente que queria ser jogador de futebol de campo? Ou, de repente, visualizaram um potencial em você e falaram, não, vamos para o campo que o teu lugar é lá? Não, na verdade, o meu pai sempre jogou futebol de campo e no amador da cidade, não chegou a ser jogador profissional, e ele sempre me apoiou. Tinha o time do meu bairro, que joga o campeonato municipal da cidade, então eu jogava e treinava a CBF, mas jogava campo sempre.
Então, eu sempre tive o sonho de ser jogador de campo mesmo. Eu passei pelo futsal para ter um treinamento, uma base, e depois, mas o objetivo era ser jogador de campo mesmo. Foi com 7 ou 8 anos que daí um amigo do meu pai me levou para Porto Alegre fazer teste no Grêmio, acabei ficando e dali que continuou tudo. Até porque nessa época, nessa faixa etária, dá para jogar simultâneo, né? Normalmente acontece assim, né? Joga simultaneamente o futsal e o futsal dá uma base bem legal, né, Denilson, para quem vai para o campo, né? Dá uma base, dá no domínio, no drible mais curto, né? No passe também, dá uma base legal, saber jogar no espaço pequeno também. E sim, eu chegava a jogar 3 jogos por dia nessa época. Jogava o futsal, jogava em Porto Alegre, às vezes no final da tarde voltava para jogar um jogo ainda em Carlos Barbosa, do Campeonato Municipal ainda. Então, estava sempre no campo, não tinha como. Eu me lembro até uma vez que tinha jogado em Porto Alegre de manhã, Campeonato Gaúcho, a minha mãe ficou me esperando no carro, acabou o jogo, entrei no carro e fui jogar em Carlos Barbosa. Joguei mais um jogo pelos Mirim, depois joguei no Infanto ainda. Resumindo, joguei 3 partidas no dia. É coisa de louco mesmo. Mas é coisa da idade, né, também. Eu também... quando eu lembro também que quando eu tinha 13, 14, 15, 16 anos, aí eu jogava e eu olho hoje, aí eu com quase 50, eu falo, nossa, eu não consigo nem ir a pé à padaria, que eu já fico cansado. A gente jogava um monte de energia, né? Tem muita energia para gastar. Muita energia para gastar, é verdade. Deixa eu dar uma passada aqui na interatividade aqui com o pessoal, o Edenilson, rapidinho, porque tem uma galera curtindo aí, ó, o Rodolfo Soares. O Rodolfo Soares é um jogador de futebol também, com uma carreira construída boa parte no exterior, está jogando lá na Ilha de Gozo, que faz parte de Malta, né? Ele está jogando por lá agora, fez um contrato, mas jogou durante muitos anos em Malta. O Alexandre Lutare, que é um amigo aqui do Rio de Janeiro, também está acompanhando. O Maicon dos Santos é um jogador lá de Andorra, ele está atuando no San Juliá. E o Douglas Caê também, que é jogador de futebol, que está atuando na Finlândia, acertou um contrato agora recente na Finlândia. Quer dizer, todos os jogadores aí lá do exterior. E o pessoal que está deixando aqui as mensagens, o Roberto Dantas, que é um amigo jornalista também, ele é do Nordeste, mas é radicado no Rio de Janeiro. Ele está dizendo aqui, boa tarde, parabéns pela entrevista. Parabéns aqui para o nosso convidado Edenilson, e também nunca é demais agradecer pela disponibilidade em estar batendo esse papo com a gente. O seu Belmiro Vieira, boa tarde, meu ídolo Roberto. Um forte abraço para esse craque, o Edenilson. O seu Belmiro, o filho dele, é jogador profissional também. Estava até esse ano, antes da pandemia, ele estava atuando nos Emirados Árabes, e já ele vai estar aí, terminou o contrato e tal, mas já ele vai estar aí novamente. É o Vander Vieira, é um jogador também muito bom, passou pela Bulgária, pelo Chipre, pelo Apoel. Conheço. Joguei contra ele muitas vezes, na Bulgária. Ele é do Rio de Janeiro, né? Um grande amigo, eu conheço o Vander desde a época que ele era juvenil do Flamengo. Quer dizer, já tem aí uns 15 anos mais ou menos. O Vander agora disputou 2 ou 3 temporadas lá no mundo árabe e está em compasso de espera para acertar um novo contrato. Tem aqui uma mensagem do Clébio de Souza. Ele mandou dizer o seguinte: esse merece estar em time grande. Além de um ótimo profissional, é um cara sensacional. Meu bruxo da bola. Esse é teu amigo aí, hein, Denilson? Meu amigo, ele. Um abração aí, Clébio. Que legal, o pessoal acompanhando aí, né? Deixando aí a sua curtida. Lembrando que eu estou recebendo hoje o Edenilson Bergonzi. Edenilson Bergonzi. Eu achei legal que quando eu perguntei para você se botava Edenilson Bergonzi ou só Edenilson, você falou, bota Bergonzi, é para dar uma reforçada aí nesse sobrenome aí, bem bacana. Muitos me conhecem por Bergonzi, outros por Edenilson, então eu sempre uso os 2 nomes, né? No exterior tem muito isso, italiano, né? No futebol italiano praticamente sempre pelo sobrenome. Então é Bergonzi, na Itália praticamente me conhecem. Então optei por usar sempre os 2, né? Fica mais fácil. O próprio Vander que eu falei aqui, que o pai dele entrou, né? Ele era Vander, sempre foi Vander, eu conheço ele como Vander, mas lá fora, até na camisa dele, né? Ele tem o V Vieira. Então,
ele ficou mais conhecido como Vander Vieira, né? Teve que acoplar esse sobrenome aí ao nome Pra fora eles usam bastante sobrenome. e acaba criando uma identidade legal também, né, Edenilson? Não, também acho bem legal. Com certeza. Então vamos lá. Aí você fez o teu primeiro contrato profissional lá no Mogi Mirim, né, cara? Como é que foi essa mudança, né, de sair do teu estado e encarar esse teu primeiro contrato profissional? O Mogi Mirim estava na Série A nessa época? Tava, né? Estava na A2 do Paulista nessa época. Sim. Eu tinha a idade de júnior ainda na época e eu tinha trabalhado com o Mabilha na Ubra e o Mabilha assumiu o Mogi Mirim. E aí ele me ligou e disse para ir para lá. O preparador físico dele era o Sinuê. Os dois me conheciam muito bem da época da Ubra, então eu fui trabalhar com eles para lá, né? Você conhece a história do Sinuê? Você chegou a Conheço. acompanhar ou só de ouvir, né? O Sinuê é meu amigão, tá louco? O Sinuê que me levou para a Ubra. Essa semana foi jogador ele foi jogador de futebol de campo profissional, jogou no Grêmio, né? Ponta esquerda, e jogou também futsal, né? Isso. É gente boa demais. Ele me ajudou muito. Eu tenho muito a agradecer a ele. Eu sempre digo para ele. Ele é um cara fenomenal. Mabilha dispensa comentários, né? Jogou no Grêmio, jogou no Corinthians, jogou em... Conhecido. Também depois eu trabalhei de novo com o Mabilha no Juventude. Daí, quando a minha passagem pelo Juventude também, o Mabilha estava lá. Trabalhei com ele. Então, foi uma experiência boa em São Paulo. Claro, foi um pouco difícil, porque no momento que eu cheguei em São Paulo, eles já estavam lá há 2 meses, mais ou menos, e o time não estava muito bem. Eu cheguei, não deu 1 mês, o Mabilha pediu demissão, né? Aí complicou um pouquinho a minha passagem por lá. Eu joguei 2 jogos ou 3 jogos em 2 meses, e aí teve uma oportunidade para mim voltar para ir para o esportivo, para o profissional esportivo, e aí eu voltei para o esportivo, porque lá não estava difícil para mim com a chegada do novo treinador, trouxe os jogadores de confiança dele, aí eu optei e voltei para o esportivo. Aí no esportivo já estava no finalzinho do gauchão, joguei o gauchão, não cheguei a jogar esse gauchão, mas assinei o contrato por 2 anos no esportivo na época. Aí joguei o gauchão de juniores, fui um dos melhores jogadores do campeonato, chegamos nas semifinais também. Aí depois eu estrei na Série C. Com 19 anos eu joguei a Série C do Brasileiro naquela época. Aí eu joguei com o Caio. O meio-campo era eu e o Caio. Não sei se você lembra do Caio, o Grêmio, ex-jogador do Grêmio, do Esportivo, do Cruzeiro. Caio, lembro. É um meio atacante, né? Meia, volante, mais ou menos a minha função ele joga também. Pode jogar de meia, pode jogar de volante. E você sempre jogou nessa função que você joga hoje, ou com a experiência você foi descobrindo os atalhos do campo, correndo menos e tal? Porque você falou, inclusive, que chegou a jogar de lateral esquerdo, né? Porque você é canhoto, né? Na época do Grêmio, essa época eu mais novo, eu era baixo, e aí tinha um meia muito bom na época também no Grêmio, e aí o treinador queria botar os dois, queria botar eu jogar e ele também. Aí ele me botava na lateral esquerda, mas não era muito a minha, né? Era mais para poder botar os 2 jogadores. Mas eu sempre fui um jogador versátil. Eu nunca mais joguei depois na lateral, né? Profissionalmente, nunca mais. Sempre fui um jogador versátil, jogo na meia, jogo atrás do atacante, jogo de segundo volante. Cheguei na Bulgária, jogava de primeiro volante às vezes também. Então, não sei, sempre foi uma característica minha ser um jogador versátil no meio-campo. Então, tanto é que aqui também, alguns jogos eu jogo na segundo volante, alguns jogos eu jogo de primeiro volante. Às vezes, no final do jogo, eu jogo na meia também. Então, não tem uma função mesmo, faço várias funções no meio-campo. Bacana. E aí você, né, dando sequência na sua carreira, você voltou lá para tua, vamos dizer assim, para tua bola de segurança, né, no Rio Grande do Sul, no esportivo, né? No esportivo, não é isso? Isso, esportivo. Isso. Foi campeão do interior esse ano lá no Gauchão. Aí do esportivo, pela minha colinha aqui, você teve uma passagem pelo Brasil de Pelotas, né? E logo em seguida, Juventude. Tá certo? Tá certo.
Aí eu passei 1 ano e meio, quase 2 anos no esportivo. Aí, na época, eu tive até propostas aqui da Europa. Eu até cheguei a viajar para a Europa. Tive no time da Bélgica para ser negociado. E daí chegou na hora da negociação, os dois, o empresário esportivo e o time da Bélgica não chegaram num valor. E aí acabei voltando para o esportivo. E aí, sim, daí pintou. Aí um dia tava até na praia, tava acabando já com o esportivo o contrato, tava na praia e toca o telefone. Era o Armando, o treinador Armando Dessessars, atualmente trabalha no Ceará. Ele me chamando para ir jogar com ele lá no Brasil de Pelotas. Aceitei na hora, um time bom, de massa, né? A torcida lá é demais, lá é bom demais de jogar. E não sei se você sabe, na época eu tava naquele acidente do Brasil de Pelotas, do ônibus. Você tava? Sim, eu tava no ônibus. Que isso? Graças a Deus. Graças a Deus, comigo não aconteceu nada. Caramba, foram 3 vítimas fatais, né? Para quem não sabe, foi no ano de 2009, é isso? Isso. 2009 houve um acidente, né? Para quem está acompanhando a live, é porque assim foi uma tragédia, mas só não foi maior, né? Porque graças a Deus a maioria, grande parte dos passageiros do ônibus conseguiu escapar com vida. Houve três vítimas fatais: o Cláudio Milar, o Regis, 2 jogadores e o preparador de goleiros, né? Isso. Eu não lembro o nome, mas os 2 jogadores. Giovanni. Os 2 jogadores eram Regis e o Cláudio Milar, que era um grande ídolo, né? O uruguaio, né? Então foi uma tragédia. Então você, se eu não me engano, eu não tenho certeza, cara, mas tinha um volante chamado Valdir. Valdir jogou no Brasil de Pelotas. Eu não sei se ele estava nessa. Ele hoje é empresário. Enfim. Não, ele não estava nessa, não, né? Não, nessa época não. Cara, mas que loucura, eu não sabia. Isso para mim é uma curiosidade, infelizmente, uma curiosidade nova sobre a tua carreira, que você estava. Deve ter sido ali um momento tenso, né, o Denilson? Foi demais. Foi, sei lá, eu acho, por 1 semana, 10 dias para dormir, sempre vinha aquele filme do ônibus girando. E era complicado. Foi um momento bem difícil. Então, até na carreira, acho que me prejudicou um pouco, porque ali era um momento que nós tínhamos um time muito bom e perdemos vários jogadores, e praticamente todos os jogadores, porque depois, não sei se sou eu e mais 5 ou 6 jogadores só continuamos a jogar o gauchão, e chegou jogadores emprestados, e foi que prejudicou bastante, então, no lado profissional também. Sem contar na perda, né, de colegas, amigos de carreira, né? Caramba. E você tava dormindo, tava acordado? Porque foi à noite o acidente. Não, estava acordado, estava sentado bem no meio do ônibus, estava escutando música, estava todo mundo acordado, que tinha sido o nosso último amistoso antes de começar o gauchão, né? Nós tínhamos ganho o jogo lá em Santa Cruz, que foi na volta desse jogo, do último amistoso. Acho que não tinha ninguém dormindo, estava todo mundo na ativa mesmo. Porque foi um acidente à noite, né? Vocês estavam voltando de uma cidade, né? Isso. Caramba. E assim, infelizmente houve 3 vítimas fatais, né? Que perderam a vida, mas muita gente se machucou muito também, né? Muitos. Na época, o Odair, o treinador agora do Fluminense, era meu companheiro de quarto. Nós dois era companheiro de quarto na concentração. E ele foi um dos que teve que parar de jogar, né? Teve uma lesão grave nas costas e dali não pôde mais jogar. Caramba, cara. Sem contar muitos outros. Eu não posso dizer o número exato, mas eu acho que foi 6 ou 7 jogadores que dali tiveram que se aposentar, não tiveram mais como continuar, por graves lesões. E esse acidente, você acha que, como você falou aí, ele te atrapalhou a sequência da tua carreira ou te atrapalhou naquele momento ali da... Não, naquele momento eu acho, né? Porque, querendo ou não, se o time fosse melhor, tem mais chance de aparecer. E nós brigamos para não cair e acabamos caindo com todo esse problema na época. Mas mesmo assim eu tive um destaque no time e eu consegui algo na época melhor, né? Que fui para o Juventude, estava na Série B. O Brasil Pelotas ia jogar a Série C e eu consegui
algo, na época, melhor, um nível acima, que era jogar na Série B pelo Juventude. Então, eu ainda consegui me destacar, mas podia ser que me destacaria mais. Mas, enfim, são coisas que acontecem. Infelizmente, né? Vou dar uma passada aqui que tem uma mensagem para você aqui do Mário Incocciati, da Itália, né? Saudações a Edenilson. Mário. Sim, ele é irmão do treinador do último clube que eu joguei na Itália. Field? Atlético Field? Atlético Field, é. Un saluto, Mário. Como está? Tudo bem, né? Um abraço. É que ele só entende italiano, se falar em português. Fica à vontade aí para você conversar com ele aí, porque até você fala quantos idiomas, Edenilson? Eu falo o que eu melhor falo é o italiano, falo bem fluente, falo o espanhol também, inglês falo bem, o francês eu me viro bem. E o búlgaro eu aprendi também, na época eu falava bastante, agora até que eu dei uma esquecida, assim, mas eu ainda entendo bastante, então, não sei, 4 ou 5 línguas. Cara, muito legal, porque, aqui, ó, ele mandou uma mensagem aqui novamente, ó, tudo bom, um abraço para você também, falou, escreveu aí num bom português, né? Usou português, então. Ele trabalhava também com futebol, o Mário? Ou era só irmão do treinador? Não, ele era irmão do treinador e tá sempre no clube. Ah, legal. Muito legal. E assim, quando eu converso, né, com jogadores e que passaram muito tempo, eu acho bem bacana isso, porque às vezes a gente percebe, o Edenilson, que quando o jogador vem para o Brasil, ele não faz muita força para falar o português, não, né? Você pega alguns jogadores aí que estão no Brasil já há bastante tempo, principalmente os latinos, né? Os próprios jogadores que falam o castelhano, o espanhol, né? E o cara não faz muita força para falar o português, não. E a gente sabe que quando o brasileiro vai lá para fora, ele tem que se virar na língua do nativo, né? Ele tem que aprender, né? Porque o cara não vai falar em português com você, né? Então é complicado, porque eu acho até que a recíproca tinha que ser verdadeira. Se o cara vem para cá, ele tem que obrigatoriamente aprender o português, porque quando o jogador brasileiro vai lá para fora, ele aprende pelo menos a língua universal, vamos dizer assim, que é o inglês, né? É isso mesmo, o inglês aqui para fora tem que aprender o inglês, ao menos o inglês, né, para conseguir uma comunicação. Geralmente o treinador do clube ou fala a língua do país ou em inglês. Mas eu já joguei na Bulgária também. Eu joguei em 2 clubes que o treinador não falava inglês, só falava búlgaro. Então eu tive que me virar nos 30 ali para aprender. Foi treinando o ouvido, foi até que aprendeu. Entende? É sempre interessante saber a língua do país. Claro, demora um tempo. Não é que em 1 ou 2 meses vai conseguir falar. Com o tempo, dar uma estudadinha, fazer uma cola em casa e vai indo, uma hora começa a falar. Eu admirei muito, por exemplo, e eu acho que esse também é um diferencial, porque às vezes o cara olha eu não olho só o jogador, sabe, Edenilson? Eu olho todo o conjunto, porque, por exemplo, hoje você pode dizer que, digamos que a sua carreira é vitoriosa, mas digamos que você não tivesse tido tanto sucesso na sua carreira, né? Mas hoje você pode dizer que culturalmente você tem coisas, né, que ninguém vai tirar de você, ou seja, você aprendeu idiomas, você aprendeu a culturas de outros países. Eu acho que isso é muito legal. Então eu admiro, por exemplo, que já que eu falei do lado negativo, eu admiro, por exemplo, o Petkovic e o Seedorf, né, que hoje falam fluentemente o português. O Seedorf tem uma passagem bem mais rápida do que o Pet, que já está há muito tempo aqui no Rio. O Pet, inclusive, é comentarista, né, de televisão, então eu acho isso muito legal. E o cara sérvio, né, ele podia muito bem, sei lá, mas o Pet também é um cara diferenciado, porque teve um brasileiro, uma época que jogou durante muito tempo na Alemanha, que quando teve a Copa da Alemanha, ele foi comentarista de uma TV alemã, que é o Elber, um atacante, né? Sim. Isso é para você ver como é que o cara, quando ele se preocupa com a parte extracampo, né, com a sua cultura, com aprender um novo idioma, ele só tem a ganhar, porque o Elber, se eu não me engano, o Elber fixou residência, inclusive, lá na Alemanha, né? Porque
Até outros jogadores aqui que eu entrevisto, e eu pergunto, né, o que ele pretende depois de abandonar a carreira, depois de parar com o futebol, a carreira de jogador de futebol, e alguns até falam, não, eu quero ficar aqui pelo país mesmo, quero morar, hoje já sou um cidadão no país, né, isso é legal, porque não é que ele vai deixar de ser um patriota, porque isso é uma grande bobagem, né, você é um patriota, é um nascido no Brasil, mas você, quando sai do Brasil e aquela pátria te acolhe, nada mais justo do que você dar a sua parcela de contribuição também, né? Claro, é verdade. Não, é sempre importante falar a língua do outro país, aprender a cultura. Isso para o momento que está jogando, para depois, quando parar também. Então, sempre vai ser. Se quiser trabalhar depois no futebol, até fora do futebol, saber língua, saber culturas, sempre vai ser uma coisa que vai te ajudar, nunca vai te atrapalhar. Com certeza. Aqui, ó, tem uma mensagem aqui do Luciano Neumann. Éder, esse é teu amigo aí bem pessoal. Éder, manda um abraço pro pessoal. Éder, manda um abraço pro pessoal de Carlos Barbosa. Ele já mandou, mas manda de novo aí. Valeu, Luciano, um abração aí para todo mundo aí de Barbosa. Legal. Meu apelido lá na cidade é Ede. Todo mundo me conhece por Ede. Que legal. Ele deve ser teu amigo de muitos anos, né? Sim, é meu amigo de muitos anos. Conheço ele desde pequeno, praticamente. Aí, ó, mais uma mensagem aí do Lucas Luiz Escalon. Esse é craque. Eu também sou, Luiz. Pô. Brincadeira, eu sou perna de pau. Não, o Lucas é jogador também. O Lucas é jogador. Valeu, Lucas. O Lucas ele joga lá no Atlético Field, lá da Itália. Ele tá jogando lá. Ele jogou comigo o ano passado. Mas ele é brasileiro. Ele é brasileiro, tem passaporte italiano também. Ele tá indo para a segunda temporada lá do clube. Legal. Sorte aí, sucesso pro Lucas. E aí você chegou lá no Juventude, né? Ali por volta de 2010, 2009, 2010, entre 2009 e 2010. Isso. 2009, né? Como é que foi essa passagem lá no Juventude? Você disse que disputou a Série B, você teve uma sequência boa, foi legal, como é que foi? Eu cheguei na época, já estava no final, não estava acabando, faltavam acho 10 jogos, e na época o Juventude estava mal. E peguei um momento bem difícil lá do Juventude, na época tinha apenas trocado de treinador, e chegou treinador novo, aí eu cheguei, aí joguei só 3 jogos, né? Joguei 3 jogos na Série B, aí na época o treinador era o Ivo Wortmann também, aí acabou que um dia ele me tirou no intervalo, nós estávamos ganhando o jogo, aí o São Caetano, se não me engano, empatou o jogo, aí ele meio que botou a culpa aqui em mim, do jogo que tinha empatado, eu não estava em campo, aí nós meio que discutimos, e aí acabei não jogando mais, depois na Série B, aí no final em janeiro começou o gauchão, aí sim, aí eu fiz um bom gauchão, joguei praticamente todos os jogos, e dali que começou a surgir as propostas para fora do país, que depois desse bom gauchão que eu fiz, eu tive 2 propostas da Itália, então, mas Juventude para mim, eu sempre tive o sonho de jogar lá no Juventude, então foi um sonho realizado, que era um time perto da minha cidade, e querendo ou não, conheci muitos jogadores que jogaram lá, então me sentia muito bem lá no Juventude jogando. Para mim foi um ano muito bom, a temporada que eu passei lá. E na época, como eu tive uma proposta melhor e eu tinha contrato acabando, eu aceitei vir para fora do país, né? Uhum. Pô, legal, cara. Pô, até surpreendente, né? Você ter o sonho de jogar no Juventude. Você sabe que tem uma passagem do Juventude na minha carreira, até curiosa, porque eu só fiz um jogo. Hoje, infelizmente, com essa pandemia, tá meio na moda jogo com ausência de público, né? A não presença do público. Mas eu fiz um jogo que o Botafogo tinha sido punido e ele teve que jogar sem público. Eu acho que foi em 2009, no Rio de Janeiro. Botafogo e Juventude. Campeonato Brasileiro. Eu não sei se foi 2009, 2008. Eu não lembro exatamente. E eu fiz as reportagens para a emissora que eu trabalhava na época. E assim, foi uma sensação muito estranha, né? Porque hoje tá meio na moda isso, né? Infelizmente por causa da pandemia. Mas naquela época foi esquisito você ouvir
né, toda aquela coisa que você não está acostumado a ouvir, né? Ouvir o árbitro, ouvir o treinador. treinador. Tudo, treinador, jogador reclamando com o outro, orientando, é bem diferente, né? Eu me lembro que eu entrevistei um jogador do Juventude chamado James, um lateral direito, e eu perguntei para ele como é que era aquela sensação assim. Ele ficou assim meio desconfortável para responder, né? Porque foi esquisito para todo mundo ali, para muita gente que talvez nunca tenha passado por aquela situação ali. Mas enfim, essa foi a passagem marcante do Juventude na minha carreira. Eu lembro que eu não lembro o resultado do jogo, mas eu lembro, foi um jogo no campo do América, no Giulite Coutinho, né? O mando era do Botafogo, com portões fechados, totalmente estranho. Aqui, ó, tem uma mensagem aqui do Sidney Favalli, é um amigo também que acompanha o nosso trabalho já há algum tempo. Roberto, parabéns pelo teu trabalho e sucesso para o Edenilson. Sucesso. Valeu, e Edenilson caminham juntos aí, ó. Mandar um abraço aqui para duas pessoas que deixaram like também agora há pouco na nossa live. Matheus Bissi e o outro aqui, me fugiu o nome dele, peraí que eu vou ver aqui. É o Matheus Xavier, desculpa. O Matheus Xavier. O Matheus Bissi joga comigo aqui no clube, aqui na Lituânia. Meu companheiro de equipe aqui brasileiro. Ah, legal. O Álvaro Seco também deixou aqui o like, né? Na nossa live. Que às vezes o pessoal passa e tal, deixa só o seu curtir, não deixa nenhuma mensagem, mas pode deixar, pessoal. Pode deixar a mensagem aí, uma mensagem de forças lá pro nosso guerreiro Edenilson, representando o nosso Brasil lá na Lituânia. A Lituânia, vamos falar um pouquinho da Lituânia, depois a gente volta na tua carreira, o Edenilson. A Lituânia, ela lidou bem aí com essa questão da pandemia. Você já estava aí, né? Você foi para aí no início da temporada, né? Já estava aqui. Nós havíamos jogado a primeira partida do campeonato e aí que começou, aqui foi como trancou, né? Fechou as fronteiras e o campeonato parou, como em toda a Europa praticamente. Havíamos jogado só a primeira partida do campeonato. E aqui foi bem quando começou mesmo, já trancaram as fronteiras, já fechou comércio e já era obrigatório o uso de máscaras. Então, mas aqui foi bem controlado os casos, até tudo, enfim, assim, aqui foi mais tranquilo, ao meu ver. Claro que não é uma coisa tranquila, né? Que o momento, eu acho, mais difícil que estamos passando. Então, eles conseguiram lidar bem com isso aqui. Os casos logo começaram a baixar também, por causa dessas medidas. Então, só que o campeonato demorou para recomeçar aqui. Acho que ficou parado 2 meses e meio o campeonato. Ó, aqui é só para situar o pessoal que está acompanhando aqui a live. A Lituânia é um país que fica próximo da Letônia, da Bielorrússia, da Polônia, né? Ali nessa parte europeia, né? Mais báltica, vamos dizer assim, né? E tem aproximadamente 3 milhões de habitantes, 2 milhões e 800 mil, mais ou menos. E o número de casos na Lituânia do Covid-19, até as últimas atualizações, 2.839 casos, com 86 mortes. Quer dizer, para uma população de 3 milhões de habitantes, quase 3 milhões de habitantes, né? É um número até baixo, né? 86 mortes. Se você for colocar percentualmente, né, Denilson? É baixo. Foi, graças a Deus, aqui foi um pouco mais tranquilo quanto a isso. Eu tenho conversado com esses amigos aí nas nossas lives, a gente percebe que quase a totalidade dos países tiveram medidas muito, muito rigorosas, muito, muito duras também para esse combate, para esse enfrentamento. Infelizmente, no Brasil, a gente tem atravessado um momento muito conturbado de muita corrupção, né? Muita coisa política, politizaram muito a doença e aí quem sofre é o povo, né? A população acaba sofrendo e infelizmente a coisa não está muito bem aqui no Brasil, mais de 3 milhões de pessoas infectadas, enfim, 100 e poucas mil mortes, uma coisa muito complicada, mas cada um fazendo a sua parte, que é o que deveria ser feito, eu acho que a gente consegue vencer essa doença aqui com, né? Mas vai passar, se Deus quiser, vai passar. Aí, ó, tem uma mensagem importante para você aí, ó. Delvino Maristela Bergonce, parabéns pela bela entrevista.
Estamos muito orgulhosos de você, filho. Sucesso, beijos. Aos seus Meu pai pais, e né? minha mãe. Um beijo para vocês. Estão sempre E aí, acompanhando, sempre na torcida, assiste todos os jogos. Devo tudo a eles, não tem nem palavras. Quem me conhece sabe que tudo que eles me ajudaram e me ajudam até hoje. Então, se eu estou aqui é graças a eles, eles sabem disso. ó, isso aqui não é aquele arquivo confidencial, não. Não vai chorar, hein? Se emocionar. É, isso aí. Assim, pelo que você fala, eles sempre apoiaram a tua carreira, né, Denilson? Sempre apoiaram. O meu pai foi meu treinador, foi o motorista que levou, minha mãe também sempre apoiou, sempre tiveram do lado, sempre. Não tem nem como descrever. E você, falando nessa parte aqui desse apoio familiar, né? Você teve algum momento assim de desânimo, alguma contusão grave, ou de repente algum tempo sem contrato e que você, caramba, eu acho que vou dar um tempo, vou estudar, vou partir para outra coisa, e teve esse apoio da família, dos pais, ou não? Sempre, nunca desistiu, sempre foi em frente? Conta um pouquinho dessa parte aí. Na época lá de criança, quando eu fui dispensado do Grêmio ali, adolescente, eu tinha 12 anos, foi um momento bem difícil, muito difícil para mim e desanimou, mas nunca parei. Saí de lá, 2 dias já estava atrás de outro clube, então meu pai também sempre tentando contato para me achar outro clube e foi. E claro, teve momentos difíceis, depois na carreira profissional também, teve 3 vezes que o meu contrato terminou e fiquei naquela expectativa também, será que vai pintar alguma coisa, será que não vai? E um desses momentos eu tive uma lesão no joelho e estava sem clube também, me lesionei treinando o joelho e estava sem clube, aí eu pensei, agora vai ser difícil, agora complicou, mas quem me conhece sabe que nunca desisto, então treinava 3, 4 turnos por dia, e graças a Deus dei a volta por cima, voltei a jogar, achei clube, então momentos difíceis sempre vai ter, não tem que pensar positivo, se esforçar e ir para frente, né, que a gente sempre chega lá. Eu conversei com um amigo aqui, um convidado, né, numa dessas lives que eu fiz, e ele disse que ele só não desistiu do futebol porque a mãe dele falou para ele: não precisa esquentar a cabeça, porque ele estava sem clube, sem dinheiro e tal, e ele ficava preocupado, né, com o que o pessoal poderia falar. Pô, caramba, o cara tá aí à toa, entre aspas, e a mãe dele saindo 5 horas da manhã para fazer faxina, ou não sei se era cozinheiro, alguma coisa assim. E aí ele ficou incomodado com aquilo, chamou a mãe e falou: mãe, eu vou trabalhar para ajudar em casa. Era só ele e a mãe. E aí a mãe dele disse: negativo, você vai continuar correndo atrás do seu sonho, você vai continuar dando sequência na sua carreira. E ele hoje joga no exterior. Isso é muito legal, esse apoio familiar, né? Porque às vezes acontece do jogador desistir muito, né, Edenilson? E a gente está nessa estrada aí já há algum tempo por falta desse alicerce, né, dessa estrutura, né? É complicado, tem momentos difíceis aqui fora também. Tem a minha esposa que está sempre comigo aqui, me apoia. Tem momentos que são complicados, tem momentos que ou tu não tá jogando, o treinador não vai muito com a tua cara, ou alguma lesão, algo assim. Então é sempre importante ter esse apoio familiar por trás. Com certeza. E já que a gente está falando aqui, ó, tem uma mensagem aqui. Maurício Marinho, craques, 2 feras, 3 então, porque o Maurício é fera demais, zagueirão. Zagueirão Maurício. Um abraço. Esse é zagueirão aí que já apareceu algumas vezes aí lá na nossa página, lá marcando gols importantes, lá ajudando as suas equipes. Maurício, depois dá um toque aí, porque eu não sei em que time que você está jogando. Tu sabe, Denilson? Não sei. O último time que eu joguei contra ele foi no Kosovo. Ele jogava no time rival do meu. Ele jogava no Gila e eu jogava no Drita. Era os dois, era o clássico, o maior clássico lá do Kosovo. Vamos falar aqui, já vamos falar do Kosovo, porque agora você chegou na Itália, né? Teve uma passagem, saiu do Juventude, teve a passagem pelo Varese, é isso? Isso, Varese. Na época, Varese. Jogava a Série B do campeonato italiano e estive lá por 6 meses. Foi ali, essa transição foi um momento difícil para mim, eu era muito jovem ainda,
e saindo do país, eu não falava o idioma. Peguei um treinador bem complicado na época, que não me ajudou em nada. E eu fiquei por 6 meses no clube, esperando uma oportunidade, a oportunidade não vinha. Aí, um dia, durante um treinamento, um clube da Bélgica veio me observar, gostaram de mim, e fui emprestado para um clube da Bélgica. E aí, passando para a Bélgica depois, aí fui para lá, mas a Itália, o bom foi a experiência tática que eu aprendi o italiano também, nesses 6 meses que eu tive ali, aprendi muitas coisas também, ao chegar na Europa, que são diferentes do Brasil, que até o próprio treinamento, a pré-temporada, na época era outro sistema, outra intensidade, a diferença de jogo também. Então, mesmo que não tive muitas oportunidades nesse clube, mas valeu a experiência nele. E você acha que, como diz aquele comercial que tinha antigamente, né, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Você acha que não teve sequência por ter dificuldade a essa adaptação, né? Ou essa adaptação dificultou a tua sequência ou não teve nada a ver uma coisa com a outra? Eu, na verdade, eu não sei nem dizer. Na época, ele tinha muitos jogadores experientes no plantel, jogadores que eu fui com o aval dele, do diretor, para o clube, até não entendi o porquê na época, que não tive oportunidades, mas não sei dizer o porquê, enfim, mas eu acredito que é na experiência mesmo, que como era o primeiro país fora jogando, e também não falava o idioma, não tinha muita comunicação, foi um momento bem difícil, eles são bem teimosos, geralmente, os treinadores italianos, é complicado ter um diálogo aberto com eles. Então, acho que foi isso que dificultou bastante a minha passagem por lá. E aí você foi para a Bélgica, né? Bom, a gente já está falando do segundo país, quer dizer, você jogou em 7, já estamos no segundo. Você bem jovem, você apareceu lá no Brussels, me corrija isso, Brussels. Brussels. Isso, é um time da capital da Bélgica, fica em Bruxelas. Ali eu vivi bom momento na minha carreira. Eu cheguei nesse clube, esse clube estava praticamente rebaixado para a terceira divisão. Cheguei de empréstimo. Nós havíamos 11 jogos ainda. Eu cheguei em fevereiro. De 11 jogos, conseguimos ganhar 8, empatar 2 e perdemos 1. Somente o primeiro jogo, que eu entrei na partida, perdemos. Depois nós tivemos uma sequência de 8 vitórias seguidas. E ali eu acabei sendo um dos destaques do time, do campeonato, apareceu bastante meu nome, e aí que teve minha negociação com o Standard de Liège, que é um dos maiores clubes da Bélgica. Vira e mexe, está na Champions, né? Isso, principalmente na Europa League, então ali foi um momento muito bom para mim, que foi tive essa sequência de jogos aqui na Europa, né? O primeiro praticamente, porque na Itália não tive essa chance. E ali vivi muitos bons momentos ali. E ali eu comecei a falar o francês também um pouquinho, escutando. O treinador não falava inglês, aí no início não entendia nada. Depois de um ano que estava ali, já estava falando já com os companheiros. Que legal. E quando você foi para... Me confirma só uma coisa aqui, porque algumas fontes aqui dão conta de que você tem a cidadania, ou a dupla nacionalidade italiana. Nessa época, tem mesmo? Para confirmar? Tenho o passaporte italiano também. Tenho o passaporte dupla cidadania. Mas quando você foi para o Varese, você já tinha? Já tinha. Com 18 anos, eu vim para a Europa, fiquei 2 meses e peguei o meu passaporte italiano. Tem que fazer um processo, né, para receber o passaporte, a cidadania. Então, aí depois disso é permanente, continua com o passaporte para sempre. Ah, legal. E assim, você quando foi com 18 anos, tinha essa preocupação da tua questão pessoal ou já pensava na carreira profissional? Ou seja, você ambicionava outras possibilidades profissionais ou você falou, não, eu vou pegar meu passaporte italiano por causa dessa
essa possibilidade de jogar até como um extracomunitário, né? Isso. Não, era profissionalmente mesmo para o futebol, que eu vim para fora pensando que me ajudaria no futuro para jogar na Europa. É um modo mais fácil, porque a minha permanência aqui não necessita de documento nenhum. Eu sou um jogador de casa. A maioria das ligas podem jogar 5 jogadores, 3 ou 4 jogadores estrangeiros. E eu não me incluo no jogador estrangeiro. Mesmo sendo brasileiro, eu sou jogador europeu. Então, isso já era pensado já. Ah, legal. Caramba, que legal. Mostra ao pessoal que está acompanhando a live, mostra bem que essa preocupação com o extracampo, né, Edenilson? Porque hoje em dia a gente vê, hoje está melhorando já bastante, né? Mas a gente via há algum tempo atrás aí muita preocupação com o momento, né? Aquele momento, não, hoje eu estou aqui, estou bem, estou com um contrato bom, mas e amanhã? Amanhã eu posso estar num país que limite o número de estrangeiros, né? Então, se eu tiver esse passaporte, se eu tiver essa nacionalidade, essa cidadania, já vai me facilitar, porque eu já vou abrir brecha para e eu vou poder jogar como um extracomunitário sem ter nenhum tipo de problema. Cara, parabéns. Olha, pensando na frente já. Com certeza, porque eu vi muita coisa acontecer nessa caminhada, sabe, Edenilson? Eu sou jornalista e eu tô há 15 anos como jornalista, mas nessa caminhada de futebol eu tô há muito tempo, né? Então, eu vi muita coisa, eu vi muito jogador se perder, eu vi muito jogador sem alicerce familiar, como a gente comentou aqui, eu vi muito jogador preocupado com jogador de convívio meu, sabe? No Rio de Janeiro, jogador que fez contrato com um clube grande e abandonou os amigos de raiz, né? Como é que chama, né? Ou seja, o cara fez um aniversário e aí no dia do aniversário, ao invés de chamar os amigos, né? Os amigos locais, não, chamou um monte de profissional, aí você só via lá na casa dele os carros, né, os carros novos parados na porta e tal, e aí 3, 4 anos depois a coisa não aconteceu como ele imaginava que pudesse acontecer, e cadê os amigos? Cadê o clube para jogar? Cadê, né? Então, assim... É complicado isso. Isso tudo, o mundo do futebol, né? Ele infelizmente, ele tem essas surpresas negativas que você precisa ter uma cabeça boa, você precisa ter um alicerce familiar, você precisa estar cercado de pessoas que realmente estejam dispostas a te ajudar e não tirar proveito da tua situação, né? Do teu momento. Mas até com relação a isso, eu queria saber de você, Edenilson, eu sempre pergunto isso, porque os jogadores saem muito novos para o exterior, né? Esses jogadores que a gente acompanha. E como é que era a tua relação com a figura do empresário? Você tinha empresário, você se manteve com o mesmo empresário durante alguns anos, tinha algumas pessoas que mexiam nessa coisa lá fora para você. Como é que era essa tua relação depois que você saiu a primeira vez do Brasil? E aí a gente já está falando, inclusive, já você estando atuando já no futebol belga. Eu, até esse momento, até o futebol belga, eu havia o mesmo empresário, um empresário brasileiro, que eu comecei a trabalhar com ele no esportivo, na minha volta, no segundo clube profissional, e eu trabalhei com ele por muitos, não sei, acho 6 anos, até o Standard de Liège, continuei com eles. Foram eles, juntos com um empresário italiano, que me trouxeram para fora do país, uma negociação entre eles. Então, a saída do Brasil geralmente é através do empresário, né? E hoje em dia é difícil ser através diretamente o jogador do clube, entendeu? Então foi através desse empresário, me ajudou muito na minha carreira. Aí depois que acabou o meu contrato ali com o Standard de Liège, o meu contrato com ele também tinha terminado, mas a gente era amigo, ficou naquela, aí fiquei esperando o clube. Aí, para renovar com ele, fiquei esperando o clube. Na época não pintou nenhum clube, nenhuma opção boa que eu quisesse ir. Um clube do nível que eu pensava em ir. E aí, um outro empresário acabou vindo com uma proposta. E um outro empresário brasileiro que mora em Portugal veio com uma proposta da Bulgária para mim. Aí eu achei boa, conversei com esse meu antigo empresário, tudo na boa, e comecei a trabalhar com esse empresário na Bulgária. Então, geralmente o empresário que me arranja o clube, eu trabalho com ele o tempo determinado de contrato com o clube, eu trabalho com o empresário. Se depois ele tiver outro clube, continuamos. Se ele não conseguir
um contrato novo e surgir algum outro empresário com algum contrato, aí eu converso, digo, ó, no momento outro empresário me tem um contrato assim, e aí eu começo a trabalhar geralmente com o empresário que me traz a proposta, né? Com certeza, com certeza. E aí você chegou no Standard Liège, né? Isso. E como é que foi essa tua sequência lá, essa tua mudança de um clube do Brussels, né, pro Standard, que você, assim, a visão que eu tenho, né, a impressão que eu tenho acompanhando de fora é que você foi de um clube mediano para um maior, né? E essa mudança foi boa? Você teve uma sequência legal? Como é que foi? Essa mudança era o meu, na época era o crescimento, tava em crescimento, né? E ali tava, o time jogou a Liga Europa, e só que ali foi um dos momentos ruins da minha carreira. Infelizmente, na época foi uma negociação que um presidente junto com o empresário italiano fizeram para me tirar de um clube para levar para o outro, e até hoje eu não sei o que aconteceu na negociação, e esse presidente acabou vendendo o Standard de Liège, acabou vendendo e assumiu um presidente belga. E sem saber o porquê, eles me afastaram do clube, do time profissional. Eu não sei, eu acredito que foi problema de dinheiro na negociação, e então fiquei lá na temporada, esperando a oportunidade, esperando, mas acabei não tendo minha oportunidade. Aí foi um dos momentos difíceis, que fiquei 8 meses sem jogar um jogo oficial. No Standard de Liège, que era para mim ser o meu trampolim, que estava no pelotão, não digo o primeiro pelotão europeu, mas o segundo pelotão europeu, estavam jogando Liga Europa, estava ali para chegar, né, no primeiro pelotão mesmo, e acabei caindo. Acabei dando aquela baixada, mas sem saber, até hoje eu não sei o porquê. Não foi nada de problemas meus no campo, extra-campo, que quanto a isso nunca tive problemas, e foi problemas de negociações, eu acho que teve dinheiro envolvido, e o novo presidente ficou sabendo, e enfim, me prejudicou muito, sem saber o porquê. Aí fiquei essa época do Standard de Liège, para ter noção, eu fiquei 4 meses no Brasil sem clube. De um time que está jogando a Liga Europa, para não tinha time. Fiquei 4 meses sem contrato no Brasil. Aí foi um momento difícil, foi bem complicado. Aí que surgiu uma oportunidade. E você vinha bem, né? O seu olho brilhou quando você falou do Brussels, né? Você falou, pô, fui muito bem, talvez tenha sido um momento bem legal da minha carreira, um dos mais legais da minha carreira, que aí você, né, era para dar uma sequência, como você falou no stand. E você ficou nesses 8 meses sem jogar uma partida oficial, você ficou com contrato e sem jogar, ou eles rescindiram e você... Não, fiquei com contrato. Com contrato. Recebendo em dia direitinho, pelo menos? Direitinho, pelo menos eu pensei no lado financeiro, eu aguentei pelo lado financeiro, né? Então eu fiquei recebendo salário, treinando todo dia, e fiquei esperando, mas não tive a chance. Esperei, quando faltava 3 meses para acabar o contrato, aí me fizeram uma proposta de término, aí eu aceitei, terminei, e voltei para o Brasil, e ali do Brasil, daí fiquei 4 meses sem clube. Eu pensei que ia surgir logo um clube, né, jogando, não estava jogando, mas estava treinando num grande clube da Europa, mas foi um momento difícil do futebol. Aí que surgiu a oportunidade de ir para a Bulgária. Aí, daí na época até o empresário me ligou, aí ele disse Bulgária, eu disse, pô, Bulgária? Eu pensei, o que eu vou fazer na Bulgária? Aí fui pesquisar, achei, disse, não, vamos lá. Ele disse, mas vai ter que ir em teste. Aí eu disse, pô, teste? Não, eu vou então. Aí fui lá, em teste, o treinador já tinha visto... a passagem, pelo menos? Não, pagaram a passagem. Tem umas barcas furadas aí, que tem que ir em teste, mas tem que pagar a passagem. Não, aí o meu conselho é não vai. Meu conselho não vai. Se o clube não investir pelo menos na passagem, não tem como ir. Olha aí, ó. Garotada que está acompanhando aí, que às vezes bate um desespero, a gente ouve, sabe, Edenilson? A gente até, às vezes, recebe algumas pedido de orientação. Pô, você conhece esse empresário aqui?
Normalmente eu não conheço. Aí o cara mostra lá um perfil no Facebook, mostra alguma coisa. Pô, esse cara aqui veio com uma proposta para mim. Eu tenho que ir para tal lugar assim, eu vou para Malta, eu vou para sei lá onde, mas ele falou que tem que depositar não sei quanto para comprar a Não, passagem. Fala, cara, sai disso, esquece. não, Aonde esse cara te esquece. viu? Aonde esse cara ele te conhece da onde? Né? Se você vai ter que ir em teste, você vai em teste com uma pessoa que você conhece, pelo menos, né? Isso de depositar dinheiro jamais, não tem. É praticamente uma mentira, né? Porque se o Uhum. time tem interesse em ti, para eles a passagem também não é um valor extraordinário. Se eles tiverem interesse, eles vão comprar a passagem para ti lá e te ver jogando. Porque eles estão, não, eu quero ver o jogador, mas eu tenho interesse nele. Pelo que eu estou vendo no vídeo, ele é bom, então vou levar ele para cá para ver. Foi o que aconteceu comigo. Fui para lá, fiz um treino, na época o treinador, ele já tinha me visto no vídeo, né? Um treino, depois do treino eles me chamaram, assinei contrato, 2 temporadas no Chernomori, time de Chernomoré Varna, Varna. time do litoral da Bulgária, um lugar, nossa, maravilhoso. Principalmente o verão, é Deixa eu te bom fazer demais. uma, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque foi no Chernomoré que eu conheci o teu futebol, né? E antes eu não tinha acompanhado ainda o teu futebol e tal, não lembrava de você. É, seria muita presunção, né? Seria muita, sei lá, de repente, prepotência dizer que o Chernomoré se divide em antes do Edenilson e depois do Edenilson, porque foi lá que você jogou pra caramba, cara. Lá foi os melhores momentos na Bulgária da minha carreira, foi no Chernomori, no CSKA, mas principalmente no Chernomori. Eu acho que eu fui o jogador que mais jogou em 2 temporadas, eu bati o recorde, eu tenho que olhar, mas eu acho que foi mais de 60 partidas, 65 Aqui partidas. tem uma fonte aqui que diz que foram 60 partidas. Não sei se Isso, está certo. 60, isso, Em duas mais os jogos da temporadas. Copa. E mais os jogos da Copa que não aparecem. Então, acho que foram 65 a 67 jogos que eu fiz no Chernomori em 2 temporadas. Eu fiz 7 gols também. Foi um momento marcante para mim, o Chernomori. Tenho muito a agradecer a eles, lá o clube. Foi um clube muito bom de jogar também na Bulgária. Um clube que sempre briga para entrar na Liga Europa, nas eliminatórias, quarto, quinto lugar. E, sem dúvidas, ali foi o melhor momento que eu vivi. E na Bulgária também, durante um período, tinham muitos brasileiros, né? Eu me lembro de um brasileiro, não sei se ele jogou no Chernomoré, Marquinhos, ele até se naturalizou, jogou pela seleção, né? Pela seleção da E Bulgária, nessa mesma época que ele você. jogou, eu joguei contra ele, depois eu joguei 2 temporadas no Chernomori, aí ele voltou e jogou no Lokomotiv, aí depois nós os dois fomos para o CSKA. Os dois jogamos juntos no CSKA e depois na outra temporada fomos para o Pirin. Jogamos juntos no Pirin também. Dois Porque clubes nós jogamos. tem um outro brasileiro também que foi um dos pioneiros, não sei se foi um dos pioneiros, mas assim, desde que eu me entendo assim no futebol, o Lúcio Wagner também, né? Não sei se você chegou a conhecer ele lá na Bulgária, porque ele é um pouco mais Não, velho que você. Mas já deve não ter ouvido conheço. falar dele, né? Lá na Sim, o Bulgária. nome sim. O Porque ele nome jogou sim. no. Ele era jogador do. Ele era nordestino, acho que de Pernambuco, e jogou no Corinthians, e depois, quando ele foi para a Bulgária, ele construiu a carreira dele toda lá e se naturalizou, jogou pela seleção também, a seleção da Bulgária. E, enfim, a seleção da Bulgária, que inclusive recentemente, né, agora essa semana, teve um jogador brasileiro convocado, Cicinho, né? Até fiz essa publicação lá no meu Instagram, no Instagram do blog do Roberto Silva. Joguei, Cicinho foi. foi meu companheiro no Juventude, o Cicinho. Isso, jogou no Juventude, lateral direito. Muito legal. Ele está desde 2015 lá no Ludogorets, né? E, E, acabou, e acabou de ser convocado para a Liga das Nações, né? Terão é, 2 jogos agora, dia 3 e dia 6, República da Irlanda e País de Gales. E ele foi convocado, tomara que o Cicinho se saia bem. muito bem. Tem uma sequência. A Bulgária, que recentemente tinha o Wanderson, né? Que também é do Ludogorets, que chegou a ser convocado. E o Marcelinho, que voltou para o Vitória, que também é naturalizado búlgaro, né? Tem muitos É, brasileiros lá no Ludogorets, né? Bastante na minha jogador brasileiro. época, eles eram em 8 ou 9 brasileiros, na época que eu joguei na Bulgária. Era, praticamente o time inteiro era brasileiro do Ludogorets. Mas você tinha chegado um pouco antes de todo mundo, né? Você deu uma desbravada lá, que você chegou na temporada 12 e 13 lá, né? Eu cheguei junto, acho que o Marcelinho chegou, eu acho que ele estava lá fazia 1 ano ou 2, ele chegou antes que eu, no Ludogorets.
Legal. E essa tua passagem lá na Bulgária, no Chernomore, né? Chernomore, teve alguma... agora você falou sobre esse número de jogos, é um número bem expressivo, mas teve alguma conquista, assim, ou coletiva, ou individual, né? Que mereça, assim, também mereça aí uma citação? Não só no Chernomore, Não, mas... né, do Chernomore nós acabamos um ano na quinta colocação e o outro ano na sexta colocação do campeonato. Então nós não conseguimos nenhum troféu lá. Mas e você Mas individualmente? individualmente eu estava geralmente na seleção da rodada, então eu ganhei lá do prêmio também da cidade como jogador de destaque de uma temporada, esses prêmios mais pessoais. Isso é muito legal, né, Denilson? Porque o prêmio, a premiação coletiva, eu acho que é o ápice da carreira profissional. O cara quer ser campeão, vai para ter uma competitividade e tal. Mas quando você ganha um prêmio individual, aí você tem a certeza do dever cumprido também, né? É, bem isso. É, uma satisfação pessoal, né? Com certeza. Porque às vezes o jogador sai do Brasil e ele vai para um time, né? Chega lá, uma promessa de uma coisa, chega lá e vê que é outra. Infelizmente, às vezes a estrutura não é aquela, o time não é tão competitivo. Já aconteceu isso com alguns relatos de jogadores comigo que falam sobre isso, né? Mas ele tem que fazer o papel dele, ele é um profissional, tem um contrato e tem que desempenhar. Já que o time não vai chegar, não vai conseguir, por N motivo, N fatores, eu vou fazer o meu papel, vou tentar me destacar como um artilheiro, como um goleiro menos vazado, como um jogador de melhor regularidade, vou tentar entrar nessas seleções da rodada, porque de certa forma isso aí acaba individualmente abrindo portas para você também subir para outras, né, para outros países, né? Porque às vezes também tem muito trampolim também, né, o Edenilson? O cara vai para um É país isso e fala, aí. não, eu tô aqui para daqui a pouco ir para ali. Para ir para lá, para algo melhor, para um Algo time melhor. maior, um time de mais expressão. E foi o que aconteceu comigo na Bulgária, no caso. Eu tinha a opção, depois estava acabando meu contrato, tinha a opção de renovação do Chernomore, mas ao mesmo tempo eu tinha a proposta do CSKA, que é o maior time da Bulgária, em termos de torcida, de histórias, o maior campeão também, junto com o Levski. Então, na época eu tive essa proposta do CSKA, e o CSKA ia jogar as eliminatórias da Liga Europa, aí eu disse, essa é mais uma chance para voltar lá para cima. E aí eu usei o trampolim, né, do Chernomore e fui pro CSKA. E aí no CSKA você disputou a temporada 14-15, né? Foi bem no Sim. CSKA, razoavelmente bem. E logo em seguida, sim, tem alguma observação para fazer sobre essa passagem? Não, ali a passagem foi. Tive a chance de jogar pela Europa, jogar a eliminatória Liga Europa, que foi uma experiência que eu até então não tinha tido, foi muito boa. Não Deixa eu te falar conseguimos uma coisa. Você falou aí, eliminatória da Liga Europa. Bem pertinente você falar isso. Quando eu coloco lá o gol, porque está acontecendo agora, as eliminatórias essa que você falou, né? Liga Europa, Sim, Champions League e tal. E isso. um amigo que disputou Liga Europa e disputou, se eu não me engano, não sei se ele disputou Champions, mas Liga Europa com certeza, ele falou, Roberto, é o seguinte, quando a musiquinha toca, né? Aí não dá para saber se é preliminar, se é eliminatória. É Liga Europa, irmão, é Champions. Então, tocou a musiquinha para mim, porque eu fiz uma publicação esses dias e aí alguém perguntou assim: faz eliminatória, né? Qual é a diferença? É Champions, é Liga Europa. Então, assim, eu acho que agora, até, não sei se é por causa da pandemia, mas está sendo até menor, né? Está sendo um jogo só. Acho que antes É eram um dois jogos. jogo, por causa da pandemia, só um jogo. Geralmente é ida e volta, um jogo em casa e um jogo fora, ou ao contrário. Quando Cara, toca a musiquinha é diferente, não então, tem assim, como. você tem noção do que é o jogador de repente sai de uma cidade com 10, 15 mil habitantes, uma cidade pequena, como já aconteceu lá do interior do Pará, com todo respeito ao Pará, sei lá, do interior de qualquer estado do Brasil, para de repente estar lá representando o seu time, que a gente sabe que, né, dificilmente vai chegar muito longe, mas está ali, a musiquinha tocou, o cara. E até tem jogador aí, igual agora na Liga Europa, né? Jogador brasileiro fazendo gol, você imagina, cara, aquilo ali vai ficar marcado pro resto da vida pro jogador. Então, não,
Olha só, quando eu fizer, pessoal que está acompanhando a live, quando eu fizer uma publicação lá na página de jogador que fez gol lá na Liga Europa, é Champions League, eu não vou botar fase eliminatória, fase preliminar. Para mim é Champions, para mim é Liga Europa. Então, não tem essa, né, não, Edenilson? É isso mesmo. É eliminatória já tá valendo, né? Toca musiquinha, como que eu vou dizer, tudo por trás envolvido, muito. Praticamente tá jogando a Liga Europa, a Champions League. É um momento diferente, marcante para mim, foi bom demais. E agradeço por ter vivido e espero viver de novo. Opa! Quem sabe, né? Depende muito mais de você do que de qualquer pessoa. Só De chega mim e do meu e dos clube seus também, companheiros, né, né? dos companheiros. Então, aqui o meu time, nós estamos na semifinal da Copa. Então, Tô de olho, se nós tô conseguirmos ganhar acompanhando. a Copa, nós temos A a vaga. chance da próxima temporada jogar. Isso, ganhamos a vaga. Legal. E aí, Chernomore, CSK e Pirim. Pirim Blago. Como é que é? Pirim Blagoevgrad. É isso aí mesmo. Até eu me complico para falar já. Nome Na época, difícil. quando tá por lá, fala sempre, aí vai, mas agora É, já perdi um pouco. terceiro país. Vamos lá. Aí você chega no Kosovo. Cara, eu vou te confessar uma coisa. Quando eu escuto falar no Kosovo, eu lembro de guerra, né? Porque a gente aqui no Brasil ouvia muito falar de a Guerra do Kosovo, a Guerra do Kosovo e tal. E aí, quando É, você recebeu a proposta, né? Pô, vou jogar no Kosovo. Como é que foi isso, cara? foi meio complicado. Eu também tinha isso na cabeça, até na época eu até eu falei com, na época ele era um empresário, ele era de lá mesmo, e me contatou pelo Facebook. Eu até achei interessante, só que eu dei uma condição para ele que eu queria passagem de ida e volta e qualquer problema que tivesse no país tinha que me deixar no aeroporto. Então, aí ele me disse que sim, ele disse sim e me mandou as passagens e acabei indo para lá. Fui com com o pé atrás. Mas depois que cheguei lá, quanto a isso, não tem mais lá. Não tem mais guerra, nada. É um país já livre. Claro, tem o exército americano lá, que está sempre no controle da tensão. Então, mas é, tu tá lá sentado num café, de repente passa um caminhão, um soldado americano e tal. O país em si é um país que é difícil, um país que está bem para trás do resto da Europa, eles ainda estão se recuperando, reconstruindo. Então, o país foi bastante devastado, né? E as pessoas também são bem fechadas, são diferentes do que nós brasileiros. Então, ali foi uma experiência bem diferente das outras que eu estava tendo. Que na Bulgária era um país mais aberto, assim, o país em si, né? Um país bom de viver. O Kosovo eu já não gostei do país em si, assim, achei um país bem difícil. E qual o idioma que fala lá? O principal Eles idioma? falam albanês. 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 Não difícil, não aprendi nada praticamente, era só no inglês. E dentro de campo, a competitividade, como é que era o campeonato, a mídia cobre, o público acompanha. Porque tem um Eles são brasileiro que inclusive, ele é daqui do Rio de Janeiro, que ele já está lá há alguns anos no Feronichelli, eu não sei, me corrija. É o Jean sim, Carioca. eu sei. Eu joguei um jogo contra ele quando eu estive lá assim, a minha segunda passagem no Drita. E em campo, o futebol lá, a torcida é fanática, são fanáticos. Mas a estrutura dos clubes ainda é bastante para trás do resto da Europa. Eles estão agora que estão começando, eles até esse ano começou ano passado, eles começaram a ganhar as vagas para jogar as competições europeias. Então eles estão desenvolvendo ainda. E te É um pagaram futebol. tudo? Eles me pagaram. O meu clube me pagou. Sim. Para mim foi de boa, mas pode ser que tenha algum clube que tenha problemas também financeiros lá. Eu acho que você está com algum professor acompanhando a live aqui, ó.
O Wagner Canal disse o seguinte: estamos juntos, Edenilson Bergonce. Fala aí que você aprendeu com o pai. Abraços, sucesso. Não, valeu, Wagner, um abraço. Não, ele, quando eu era criança, eu jogava contra ele, então é por isso que ele diz aprendeu com o pai. Ó, tem um pessoal aqui que tá deixando só o likezinho aqui, ó. O Moacir Bergonce deixou o like. Deve ser algum... É primo distante de família, primo, mas não conheço pessoalmente. Tá, sempre me acompanha também, sempre me acompanha. Que legal. Tem o Mauro Messenger também deixou aí o seu like. O Adriano Ferreira, que é meu companheiro, jornalista aqui do Rio de Janeiro, do Brasil. Obrigado aí pela audiência, Adriano. O Rogério Lopes também está acompanhando. Obrigado aí pela audiência, né? A gente está aqui batendo um papo nessa tarde. Tarde no Brasil, noite na Lituânia, né? Na Lituânia agora deve ser mais ou menos quase 10 horas da noite. 10h30, 10h26. Isso, 10h26 da noite. A gente está aqui 1h20 e poucos minutos de live, né? Batendo esse papo, agradecendo sempre pela disponibilidade do Edenilson. Teve jogo esses dias, Edenilson? O campeonato agora deu uma pausa, porque os times que ganharam no passado a vaga para jogar Liga Europa e Champions League, eles estão jogando nesse momento. Aí a Liga aqui dá uma pausa no campeonato por um mês. O último jogo foi, deixa eu pensar, foi sexta-feira passada. Isso, foi sexta-feira passada o último jogo nosso no campeonato. E agora faltam 4 jogos do campeonato para terminar. Dia 31 de outubro termina o campeonato aqui. E logo em seguida já começa outra ou não? Não. O campeonato aqui, ele fica parado por causa do frio. Ele para 31 de outubro, aí fica parado novembro, dezembro, janeiro, e geralmente a metade de janeiro volta os treinamentos, os clubes voltam para a pré-temporada e o campeonato começa no final de fevereiro. E você já renovou o contrato? Tem contrato longo? Como é que está a tua situação contratual? Eu tenho o contrato até o final agora dessa temporada e estou esperando ainda, vamos ver a situação, como que vai agora, né, se nós vamos conseguir chegar na Copa também. E estou analisando outras opções. Vamos ver como é que vai ser agora o final da temporada aqui também. Estou esperando também algumas coisas no Brasil também. Então, que a janela para abre agora em outubro para voltar para o Brasil. Então, vamos ver o que vai surgir aí. Vamos dar sequência aqui na tua carreira aqui, Edenilson, porque você passou pelo quarto país, né? Itália, Bélgica, Bulgária e Kosovo. O Kosovo você já falou aqui que não foi muito legal. Quer dizer, a experiência profissional você não gostou muito. O país, acho que não, né? Não gostou muito enfim, de como lidava lá com as coisas. E aí você foi para a Espanha, teve uma passagem na Espanha, é isso? Isso. Eudense? Eudense, time da terceira da Espanha, terceira divisão, que é chamada de segunda B. Sei. Foi logo depois aí do Kosovo, tive essa proposta de ir para lá, 6 meses de contrato. E aí eu disse, sempre tive o sonho de jogar na Espanha. Eu disse, vamos para lá ver como é que é. E a experiência no país foi muito boa. O país em si, a Espanha, para viver é maravilhoso. Morava perto de Alicante, Valência. Então, também joguei lá, joguei contra os times B do Valência, time B do Barcelona, time B, deixa eu ter que pensar, o Alicante também, teu time. Então, foi uma experiência boa na Espanha. Não, futebol um pouco mais cadenciado dos outros países que eu vinha jogando, um pouco mais fácil de jogar, ao meu ver. Não um jogo de tanto ataque, defesa. Na Espanha é um jogo mais cadenciado. E experiência boa, vivi a Espanha. Foi um momento bom também. Para algum desses países que você foi, você chegou aí, não vou dizer que é a contragosto, porque a contragosto ninguém vai, mas você chegou aí convencido? Tipo, vamos que vai ser uma boa, mesmo que você não tenha querido ir, ou foi tudo de boa? Não, foi tudo de boa praticamente. Foi a minha ida as minhas idas ao Kosovo
foram porque no momento eu estava sem clube, então eu fui pela oportunidade. Foi ali aonde que eu fui meio que forçado aí. Os outros lugares não, os outros lugares eu fui com que eu queria ir, enfim, pensando que não, vou ir porque vai ser bom. Uhum. Com certeza, porque às vezes tem aquela coisa do, eu não sei se o meu empresário está realmente vendo melhor para mim, mas enfim, eu vou confiar porque, né, mais na frente pode surgir Sempre dá uma pesquisada, né, Roberto? Sempre dá uma pesquisada no clube, recolher informações. Isso tem que sempre estar esperto, né? porque talvez o país assim mais, vamos dizer assim, exótico ou menos tradicional no futebol que você tenha jogado tenha sido o Kosovo, né? Foi. E aí você teve a passagem pela Espanha e logo na sequência Chipre. Quer dizer, vamos contar aqui, ó, Itália, Bélgica, Bulgária, Kosovo, Espanha, Chipre, 6º país. Um país maravilhoso de viver. Nossa, é uma ilha. O Chipre tem uma torcida bem apaixonada também pelo futebol, né, o Edenilson? Que não é muito grande porque a torcida, porque não tem muitos habitantes no país, não é um país grande, mas os times grandes, sim, o Apoel, o Apollon, esses clubes maiores têm uma torcida bem fanática. Eu vi um vídeo do Vander, que ele postou lá no jogo do Botev, quando ele jogava no Botev, na Bulgária, que os caras tocaram fogo lá no estádio, foi uma loucura, bicho. Eu não lembro se o time perdeu, eu sei que foi uma coisa de doido lá. O pessoal bem apaixonado lá. Eu achava na Bulgária eles eram mais apaixonados do que no Chipre. Na Bulgária. Sim, na Bulgária, eu tô fazendo confusão. É verdade. Eu acho que eu joguei na Bulgária, eu joguei o clássico CSKA e Levski. Eu jogava pelo CSKA. Era de um lado do estádio torcida do CSKA, do outro lado do Levski. No meio era policiais nas arquibancadas. Impressionante, um jogava fogo de artifício no outro, assim, ó, jogando e eles se jogando, uma coisa impressionante, assim, que não tem nem como explicar. Eu fiz uma confusão porque o Vander jogou no Chipre, jogou na Bulgária e depois foi pro Chipre. Então esse vídeo do Botev foi na Bulgária, é isso mesmo. Então na Bulgária é coisa de doido, né? Depois para sair do estádio também, a torcida ali teve que esperar. Lá eles são fanáticos, lá é fanatismo. O Chipre é mais tranquilo. O Chipre é mais tranquilo, porque não tem tantos habitantes, tanta torcida. O time que eu joguei também é uma cidade menor. Paralimni? Paralimni, isso. Falei certo, viu? Isso, nós Paralimni. O grego não deu para aprender, era só no inglês. E foi bom, a vida lá era muito boa, não tem... Os meus pais passaram lá também 40 dias, acho, se não me engano, lá, curtindo umas férias. A vida lá é muito gostosa. Quem tiver a oportunidade de conhecer o Chipre, uma ilha fantástica, passar férias, é bom demais. E aí você voltou pro Kosovo, né? Mais uma passagem lá, como você falou, foi mais uma oportunidade, né? Mais uma situação. Teve alguma coisa de diferente da primeira para a segunda passagem ou foi a mesma coisa? É aquele chuchu na salada, né? Que não faz tanta diferença assim. Não faz tanta diferença. Quando acabou no Chipre o meu contrato ali, aí eu tive uma lesão. Aí para mim retomar depois da lesão eu tive aí voltei para o clube lá do Kosovo que me conheciam e joguei por lá até pintar a minha volta ao Brasil daí, que eu tive uma proposta do Boa, aí joguei o Campeonato Mineiro pelo Boa, fomos campeão do interior, foi um momento bom também, importante para mim. Um momento que eu achei que ia surgir algo a mais no Brasil, que eu fiz um bom campeonato mineiro, joguei praticamente todos os jogos. O Boa estava em alguma divisão do Campeonato Brasileiro mais alta nessa época, quando você veio? Na C. Eles estavam na C. Eles iam jogar, depois do Mineiro, a Série C. Isso já foi 2018, 2019, né? 2019. Isso, 2019. Você teve sequência? Quem era o treinador lá do Boa com você? Era o Guto Ferreira. Não, Guto... Agora... Me fugiu o nome agora.
E depois, mas ele ficou só 4 jogos, depois ele foi demitido e assumiu o Cezinha, o auxiliar, que é do clube mesmo. Ele tá até lá hoje, até hoje ele tá lá como auxiliar. Aí ele continuou todo o Campeonato Mineiro. Depois que o treinador foi embora, ele assumiu, começamos a ganhar. Fomos campeão do interior, fomos para a semifinal contra o Cruzeiro. Aí daí acabamos que campeão do interior, acabou o Campeonato Mineiro, aí não fiquei para a Série C, tive uma proposta financeiramente melhor, aí eu resolvi ir para a Itália daí. A Itália você já conhecia, né? Tinha tido uma passagem 10 anos antes, praticamente, lá no Varese, e aí você foi para o time do Atlético Field, onde o nosso companheiro aqui, Lucas. O Lucas está lá, e teve outro, o Mário, né? O Mário, que é o irmão do treinador. O Mário Incocciati, irmão do treinador. Lá na Itália também, assim, é muito competitivo lá, né? É praticamente parecido com o Brasil, né, Edenilson? É difícil. Assim, muitos times, né? Muitos times, muitas divisões, é bem competitivo também. E essa tua segunda passagem lá, você é mais maduro, mais experiente, já foi, né? Já foi mais... Sim, mas já falando italiano fluente, foi mais fácil, né? Foi como se diz, ficar lá, a chegada, tudo muito mais fácil, falando o idioma do país, ficar bem mais tranquilo quanto a isso. E aí você teve essa passagem lá, vamos dizer até que rápida, né? Eu tive, logo surgiu a proposta daqui, logo estava lá, já tive logo uma proposta para vir para cá, um time da primeira divisão daqui, da Lituânia, então... Para qual time? Panevėžys. Panevėžys, isso aí. Nunca mais eu vou falar Paneveses. Panevėžys. E assim, como você é um jogador de meio... Outro dia você meteu um ali, a lá Ronaldinho Gaúcho, né, cara? Por baixo da barreira, naquele cantinho ali, a canhotinha. Quando tem um gol assim, eu até faço questão de colocar o vídeo lá, porque não dá para colocar todos os vídeos de todos os gols, né? Na nossa página lá. Fiquei contente quando eu vi lá que tinha postado o meu gol. Não, a gente sempre procura dar moral para quem dá moral para a gente, né? Porque, na verdade, você está sempre acompanhando o nosso trabalho, até mesmo para convidar, até esclarecendo aqui, eu procuro usar até alguns critérios, sabe, Edenilson? Porque eu mandei alguns convites para alguns jogadores aí participarem dessa live com a gente aqui, e alguns nem me deram nem resposta, outros me deram resposta dizendo que não iam participar nesse momento, e eu entendo, respeito, né? Se o cara me dá uma resposta dizendo que não vai participar nesse momento e tal, por algum motivo, beleza. Mas se o cara não me dá nem resposta, né? Olha lá a nossa mensagem nas redes sociais e não dá nenhuma resposta, é sinal que não quer participar. Então, eu não estou preocupado com isso, né? E, enfim, a vida é uma roda gigante. Uma hora a gente está por cima, outra hora a gente está por baixo. Então, eu estou dando moral para quem me dá moral. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho muitos amigos. Essa semana, inclusive, eu postei lá no Instagram 2 elogios, assim, que você, às vezes, está fazendo um trabalho e nem imagina, né, que as pessoas estão acompanhando a ponto de se sentirem... gratificadas, né, com esse trabalho que a gente faz, mas a gente tem essa noção também, porque sabe que a nossa página tem sido um canal de comunicação importante para os familiares, para os amigos desses jogadores, para quem gosta de acompanhar. A gente tem aí seguidores, a gente não tem tanto, assim, 3.200 seguidores na nossa página, mas a gente olha lá, às vezes, um alcance de 20, 25 mil, engajamento, quase 10 mil, né, na nossa página. Então, a gente vê as visualizações da nossa página. Às vezes, a pessoa esquece de curtir. Tem muita gente que, às vezes, eu mando convite, está lá sem curtir já há um tempão, porque esqueceu e tal, mas está sempre acompanhando, né? Não curtiu a página, mas curte sempre as nossas postagens, sabe? Está sempre acompanhando. Então, eu acho que é interessante, é importante a gente dar preferência para essas pessoas, porque a gente vai ter uma facilidade em estar batendo um papo, como, por exemplo, eu falei do Vander Vieira, que eu já acompanho há muito tempo, é meu amigo. Então, fica bem mais fácil da gente estar batendo esse papo, conversando, fica mais descontraído, o papo fica mais leve, o assunto flui, né, o Edenilson? Então, eu vou sempre... puxar a sardinha para minha brasa, vamos dizer assim. Pô, se o Edenilson fez um gol, é minha obrigação correr atrás do gol. Não é fácil não, Edenilson. Os idiomas são complicados,
as atualizações dos sites que nos passam as informações são muito complicados. Achar os vídeos dos gols também são muito complicados, é muito difícil, sabe? Não tem muita facilidade, muita vida fácil, não. Muitos países, muitos jogadores, é complicado mesmo, imagina. São muitos países e muitas ligas naqueles países, né? Como eu falei, por exemplo, você me falou do amigo Lucas aí, que está no Atlético Field, né? Eu não sabia, porque, infelizmente, eu não tenho uma fonte que me forneça as informações com a mesma velocidade e com a mesma exatidão de informações que, por exemplo, na Série A, na Série B, né? Porque a Série B2, Série C, já fica um pouco mais difícil porque a mídia acompanha com menos intensidade, vamos dizer assim, né? Então, é um pouco mais complicado. E aí, o Panevėžys, né? Hoje é o seu novo time, seu novo clube, desde o início de 2020. Fala um pouquinho aí de como está a tua carreira, se está legal, né? Hoje, se você está realmente aí satisfeito, como é que estão os teus planos aí a curto prazo, a curto e médio prazo? Você falou que está analisando algumas coisas, volta para o Brasil, como é que está a tua carreira? A chegada aqui foi muito frio. Eu já tinha pegado frio na Bulgária, mas aqui mais frio do que na Bulgária. Tanto é que aqui pela primeira vez eu joguei dentro do estádio bolha, que eles dizem, no sintético. Por causa do frio, fora tem muita neve, tem 2, 3 palmos de neve, se joga num campo fechado. E eles chamam de bolha, e é sintético, então foi uma experiência diferente também. E daí chegou o corona, o vírus, a pandemia, atrapalhou o campeonato. Sorte que tô com a minha esposa aqui também, ficamos que... Não é que era proibido sair de casa, mas era para evitar sair de casa na época, o primeiro mês. Então ali foi um momento... Mas nós continuamos treinando em 3 jogadores. O meu clube não parou, mas nós treinava separado, somente 3 jogadores, trabalhos físicos. E depois recomeçou o campeonato. O meu time tinha um treinador aqui muito complicado, um treinador moldavo, treinador meio complicado, diferente. Ninguém fechou com ele não conseguiu fazer o time andar. Os primeiros jogos o time não ganhava. Aí, tanto é que ele foi embora. O treinador, bem difícil, tudo diferente, queria fazer tudo diferente. Ele acabou indo embora. Aí depois chegou o novo treinador, aí começou a surgir uns resultados positivos. Aí começou a Copa, aí o time conseguiu ganhar na Copa, e aí estamos bem na Copa, estamos na semifinal. O campeonato, nós estamos brigando para ficar na 4ª colocação, mas estamos 6 pontos atrás. Se nós conseguirmos chegar na 4ª colocação, ganhamos uma vaga para a Europa. Eu joguei de 16 jogos, eu joguei 15 jogos, então os números de partidas tá bom. Tô contente aqui, gosto do país bom de viver também aqui. Agora agora já está terminando o verão, não teve muito verão aqui, que deu uma semana de verão, na verdade. Depois agora já 19, 20 graus, deu para conhecer também o país um pouco. É um país bacana também de viver, bom. O meu clube é um clube sério, assim, tudo que foi passado tá sendo feito, então tô feliz aqui, tô na expectativa agora. Vamos ver se nós conseguimos levar a Copa, ser campeão da Copa. É mais um título, né? Sempre importante. Então, e depois vamos pensar. Já tô vendo para o futuro o que vai ser, mas tem que esperar acabar aqui para ver se vou continuar, se vou para outro lugar. Então, tô na expectativa aí. Tem mais 2 meses aqui. Vamos lá, vamos ver se nós conseguimos ganhar a Copa aqui. E você com 32, né? Agora dia 13. Você faz dia 13? Você faz 33 anos? Isso. Né? Dia 13 agora de setembro você completa 33 anos. Você já projetou encerramento de carreira? O que vai fazer? Se vai continuar trabalhando com futebol, treinador, empresário, alguma coisa nesse sentido? Ou não pensou ainda? Se quer voltar, de repente, fixar residência no Brasil? Ou, de repente, sei lá, algum desses países aí que você tenha trabalhado, né? Ou morar em algum desses países da Europa? Pensar sempre tô pensando, sempre penso, mas ainda não decidi nada, assim.
Eu sou apaixonado por futebol, isso sem dúvida, mas é um meio difícil também, complicado, tem que estar sempre viajando, longe da família, então ainda não sei direito o que vai ser, que vai ser o pós o futebol, então estou analisando ainda qual lado que vou seguir, se vai ser. Como treinador, acho difícil. Eu tinha intenção lá na frente, anos atrás, eu pensava em ser treinador, mas agora esse lado eu já acho que não vou seguir, que é muita viagem, muito sempre fora de casa, então esse lado acho que não. Quem sabe empresariar, como eu tenho muitos contatos, conheço muitos clubes, então vamos ver. Estou ainda pensando o que vai ser do futuro aí. Pretendo jogar mais alguns anos ainda. Estou bem fisicamente, não tenho problema. Então... Eu vi teu vídeo lá, chapelando para cá, chapelando para lá, cabeça erguida. Você, de quem você viu jogar assim, você acha que o teu estilo se assemelha a quem? Assim... Eu não vou nem perguntar de ídolo, assim, né? Vou perguntar assim, pô... Sim. Quando eu jogo mais para frente, assim, eu gostava do estilo do Kaká. Eu achava um estilo que eu gostava de jogar, mas jogadores... Tinha um jogador que jogava no Real Madrid, argentino, como é que era? O Redondo. Fernando Redondo. Realmente. Aí, três jogadores que jogaram comigo falaram que eu assemelho muito a ele. E aí eu disse, vou ver. Cheguei em casa, botei o vídeo e disse, é verdade, assemelha muito ao Redondo. Então eu acho que é o jogador que mais parecido eu jogo, é o Redondo, esse jogador que joga no Real Madrid, argentino. É esse estilo mais. Você falou de família aí, de viagem e tal, ficar longe da família. A Débora tá mandando uma mensagem para você. Fala, cunhado, estamos assistindo aqui. Sabe que torcemos sempre por teu sucesso. Forte abraço. E minha cunhada tá lá com meu irmão lá. Um abração para vocês. E a sua esposa é de Carlos Barbosa também, né? Também, da minha cidade. Tá então, desde o início pela Europa. Desde 2000 ela veio comigo para fora, em 2010, e tá sempre do meu lado aqui junto. Que legal. Vocês não têm filhos? Não. Tá planejando algum por aí? Ou... Estamos planejando, devagar, planejando. Isso aí. Ó, para quem quiser, quem estiver acompanhando a nossa live aqui, quem quiser, e eu achei isso também interessante na tua carreira, Edenilson, que você está sempre dando um tapinha lá nos teus vídeos, né? Sempre atualizando e tal. Então tem vídeo atualizado lá no canal do Edenilson, no YouTube é Edenilson Bergonce, né? Só procurar lá, fácil. É um nome bem peculiar, né? Bergonce não é um nome muito comum. Então você digita do jeito que está aqui, ó, Edenilson Bergonce, você vai achar os vídeos lá, então você vai realmente conseguir constatar de fato se realmente o futebol do Edenilson Bergonce parece com o futebol. Eu acho que parece sim, do Fernando Redondo, o meio-campo argentino, que jogou no Real Madrid nos anos 90, se eu não me engano. Um meio-campo canhoto que dava combate, né? E tinha muita classe, um jogador peito para fora, cabeça erguida, enfim, perninha canhota, parece sim com o Edenilson. Quem quiser seguir o Edenilson também no Instagram é @EdenilsonBergonce. Vou aproveitar, vou fazer aqui também a minha propagandinha. O Instagram lá do blog do Roberto Silva, da nossa página, é @blog do Roberto Silva. E também o nosso canal no YouTube. Só digitar lá blog do Roberto Silva que você vai achar facilmente aí, inclusive essa entrevista que vai estar lá no nosso canal no YouTube. Para a gente encerrar, Edenilson, 1h40 e pouco aí de live, eu queria que você, vou te pegar aqui pelo pé, eu queria que você contasse para a gente 7 países diferentes, não é possível que você não tenha. Eu queria que você contasse aí uma quebrada, uma história, né? Uma quebrada que você tenha dado, uma história curiosa, engraçada, embaraçosa, ou, sei lá, constrangedora, que você tenha passado aí em alguns desses 7 países. Eu vou falando aqui, você vai tentando lembrar aí, que você tenha passado, que você olha assim, caramba, essa eu quebrei. Eu tenho sempre o problema sempre foi a neve aqui. Brasileiro, neve é sempre um problema. Então,
Aí um dia eu tava lá na Bulgária, daí fui dormir, daí tinha treino pela manhã, acordava sempre 1 hora antes para ir pro treino. Aquele dia eu nem vi que tinha nevado, acordei, tomei meu café, olhei pela janela, neve, eu disse, tudo bem, não tem problema. Fui tirar meu carro, tava embaixo da neve, tinha tanto assim de neve no carro, não tinha como entrar. Eu disse, nossa, hoje que eu vou chegar atrasado no treino. Tive que subir de volta em casa, pegar uma pazinha, fiquei lá 10 minutos tirando a neve do carro. Aí cheguei no treino, porque faltava 5 minutos para não chegar atrasado e ia ter multa. Aí depois também, outro dia nós tínhamos combinado de viajar, eu e minha esposa, aí tava frio, aí o vidro congelado. Eu disse, vou jogar uma água no vidro e vou ligar o limpador. Quando eu joguei a água, nossa, aí já era, congelou de vez o vidro. Tivemos que abrir a janela, ir até o posto dirigindo, olhando para fora, tem um líquido, né, que daí coloca no vidro e aí descongela. E o problema é sempre a neve. Na Itália também, na Itália foi pior. Na Itália, cheguei na Itália, nunca tinha visto neve praticamente. No sul do Brasil, uma vez nevou, mas um pouquinho, né? Aí, um dia nevando, tinha 2 palmos do chão, o treinador fez coletivo. Eu disse, o que ele vai fazer coletivo com 2 palmos de neve? Vai fazer o quê? Vamos lá, vamos treinar. Tá, treinamos. Começou a congelar meu pé, congelou meu pé. Cheguei no vestiário, tirei o pé inchadão, vermelho. Eu disse, nossa senhora, e agora? Molhei o pé, botei no chuveiro água quente, fui botar o calçado para ir embora depois do banho, não conseguia botar o tênis, de tão inchado. Não entrava no tênis, tive que ir de chinelo Havaianas para casa no frio, nevando. Cheguei em casa, o pé inchado, disse, meu Deus do céu, vou perder o pé. Aí eu deitei, deixei os pés para cima lá e foi no outro dia que desinchou o pé. Então, a neve não foi muito minha amiga, não, aqui fora. De todas as entrevistas que eu fiz, não só agora, né, nesse momento de pandemia que a gente tem feito algumas lives, mas antes a gente fazia algumas entrevistas e colocavam lá no nosso blog, no nosso site, né? Que essas entrevistas estão, inclusive, dentro da página do Facebook, mas são entrevistas bem antigas, de 2009, 2008, 2010. Eu percebo, eu sempre pedia para o jogador contar, né, para o futebolista contar uma história, e eu percebia que eram 3 principais problemas que davam essa bola fora, essa quebrada, como diz na gíria do boleiro, né? Idioma, culinária e o clima, né? Idioma sempre tinha uma bola fora com o idioma, culinária sempre tinha um ratinho no meio, um negócio para comer esquisito, e a questão também do clima. Fala aí, Denilson. Tem mais uma no Chipre. No Chipre o carro é do lado contrário. E as avenidas também é do lado contrário. Aí um dia eu tava voltando da praia, tinha apenas chego lá, voltando da praia, de repente eu dirigindo, escutando música com a minha esposa, quando eu olho, tava na contramão. Aí eu escuto todo o carro vindo lá, eu disse, caramba, é do outro lado, aí eu tive que ir pro outro lado. É complicado, parece que é fácil, mas dirigindo do lado contrário, se tu não estiver prestando atenção, quando vem, tá dirigindo lá no lado contramão. É diferente também isso. Muito jogador inglês. Inglês. O carro inglês é assim, né? Não ter costume, demora um pouquinho para se habituar. Edenilson, eu quero te agradecer demais aí, cara, te agradecer por você ter aceitado esse nosso convite, te parabenizar, acima de tudo, pela tua carreira super vitoriosa, mesmo que você não tenha conquistado muitos títulos ao longo da sua carreira, mas nem só de títulos se faz um ídolo, né? Por exemplo, a gente tem exemplos aí de jogadores. Rivelino não ganhou tantos títulos assim, né? O período que ele passou no Corinthians, acho que não ganhou nenhum, foi ganhar no Fluminense. O Botafogo, durante muito tempo, ficou 21 anos sem ganhar títulos, né? De 68 a 89. Com certeza ele teve alguns ídolos nesse período, Mendonça, Perivaldo, Rocha, então eram jogadores que não ganharam títulos. Então, assim, eu acho que nem só de título. Por que eu estou falando isso tudo? Porque às vezes a gente recebe alguns jogadores aqui que não tem tantos títulos na carreira, títulos como jogadores profissionais, né? Conquistas de campeonato, vamos dizer assim. Mas a tua carreira é super vitoriosa, né? Eu acho que você representar o Brasil, claro que você sai do Brasil, não é com esse intuito, não, vou lá representar o Brasil. Você não é militar, né? Não está indo para nenhuma guerra, mas com certeza o fato de você ter nascido no Brasil
faz com que você seja aí um guerreiro. Eu tenho alguns amigos que falam que eu sou cigano da bola, eu sou garimpeiro da bola. Não, não, vocês são jogadores de futebol, porque na minha página, no Facebook, e agora a gente tem Instagram, Twitter, YouTube, se o Neymar fizer um gol no Paris Saint-Germain, ou outro jogador fizer um gol na Alemanha, na Itália, nesses países, nos centros, né, futebolísticos mais conhecidos da mídia, o teu gol vai estar do lado do dele, não tem diferenciação, né, no nosso trabalho que a gente faz. É até o nosso trabalho, o trabalho que eu faço, e eu faço sozinho, eu não tenho ajuda de ninguém, eu desenvolvo esse trabalho há 13 anos sozinho, porque eu comecei a fazer o trabalho porque eu tinha uma necessidade, era um assunto que eu queria dominar, e que eu queria entender, né? Eu queria notícias dos jogadores brasileiros. Como é que tá o fulano? O fulano saiu do Brasil, né? Às vezes um amigo, ou um conhecido, ou um cara que saiu do time do Rio de Janeiro e sumiu. Cadê? Por que ninguém fala mais nele, né? Então, na nossa página, o Edenilson e qualquer um outro jogador de qualquer país, dos diversos continentes, vai ter vez, vai ter voz. O nosso canal está sempre aberto para você, meu irmão. Obrigado por ter aceitado esse nosso convite. E, mais uma vez, parabéns pela tua carreira vitoriosa, pela forma como você tem conduzido e elevado o nome do Brasil aí fora, no exterior, e por essa passagem marcante nesses 7 países que você atuou. E parabéns, sobretudo, pela tua personalidade, pelo teu caráter e pela tua disponibilidade em se preocupar, né, pela tua preocupação com o extracampo, né, com aprender a cultura, aprender os idiomas. Isso é uma coisa que eu não estou falando da boca para fora, não. Estou te parabenizando e tecendo os meus elogios, porque com certeza é uma coisa bem, bem diferenciada, cara. Dificilmente a gente vê. Tá melhorando isso, está mudando essa cultura, né, do jogador só está preocupado com as coisas que acontecem ali dentro das 4 linhas, né? Mas eu acho que isso é bem importante. Se de repente a gente não abordou algum assunto aqui que você queira expor aí, fica à vontade, cara. Não, Roberto, eu queria agradecer também o convite, foi muito bom falar contigo, bater esse papo aí. Espero que tu continue com esse trabalho. Eu sempre estou te acompanhando aí, principalmente pelo Facebook, o Instagram, então eu acho bem bacana. Mantenha todo mundo informado e foi um prazer falar contigo aí. Novamente, fico felizão pelo convite e estou à disposição sempre aí. E muito sucesso para ti também. E que fica com Deus aí para ti. Um abraço para tua família também, tá bom? E obrigado novamente aí, Roberto, pelo convite. Valeu. Não desliga não, que eu vou me despedir do pessoal aqui e a gente fala aqui em off, tá bom? Tá legal, então. Valeu, Roberto. Valeu. Bom, meus amigos, chegamos ao final aqui de mais uma live, né? Nessa tarde de sábado, tarde de sábado no Brasil, noite de sábado na Lituânia, né? A gente esteve presente com o Edenilson Bergonzi, jogador do Panevėžys, lá da Lituânia, né? Sempre solícito, mais uma vez, com o nosso trabalho. Quero, desde já, agradecer a todos que estiveram, pelo menos, acompanhando um pouquinho dessa nossa live de hoje, né? Para quem não pôde acompanhar, agradecendo a todo mundo no Brasil, agradecendo a todo mundo na Lituânia, aos familiares, aos amigos também do Edenilson que estiveram acompanhando essa live. Essa live vai para o YouTube, você pode acompanhar ela na íntegra no YouTube, lá no nosso canal, o blog do Roberto Silva. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Clica ali no inscrever-se e ative as notificações e curta também todos os vídeos, compartilhe para que a gente possa crescer e trazer sempre mais novos convidados aqui para a página do blog do Roberto Silva, para as nossas lives e também para o nosso canal no YouTube. Eu quero desejar a todos aí um bom final de semana, um bom restante de sábado e um bom domingo com muita paz. Lembre-se, a pandemia ainda não passou, vai passar, mas cuide-se. Esteja sempre higienizando as suas mãos com água e sabão ou com álcool e gel e use sempre a máscara. E saia só se realmente for necessário. Tenham todos aí um grande final de semana.